E aí pessoal, tudo bem? Eu estou entrando em contato com vocês para falar um pouco sobre o que vai acontecer nos próximos dias, né? Eu sei que tá todo mundo ansioso, assim, a gente tá morrendo de saudade de estar junto, eu sei que tá todo mundo querendo que os cultos voltem, que a vida volte, a gente está muito apegado a isso e aqui também, tá? A gente também, não é só vocês aí, nós também estamos morrendo de saudade, sentindo muito falta de estar com vocês, muito mais do que do culto. Não sinto tanta falta de liturgia, mas de estar junto, a gente está junto, dar um abraço, falar, e aí, como é que você está, olhar nos olhos, isso faz tanta falta. E a gente está realmente com muita saudade de vocês, porém, você sabe que no começo dessa pandemia, Barueri, infelizmente a nossa cidade não foi uma das cidades que as pessoas aderiram ao isolamento e às regras de segurança e de saúde, né? E o pessoal estava indo para a rua, fazendo churrasco, dançando baile funk, um monte de criançada na rua, e tudo isso fez com que a cidade de Barueri fosse a pior cidade da Grande São Paulo nos índices do Covid, que é o que determina, pelo governo do estado e pela prefeitura, que é o que determina os níveis de isolamento, né? Eu sei que você está assistindo aí, acompanhando também, existem 3 níveis, vermelho, laranja e amarelo. Infelizmente a cidade de Barueri é uma cidade que as pessoas não aderiram, não cumpriram as regras, e o fato é que agora nós estamos colhendo o resultado, né? Nós somos a pior cidade da Grande São Paulo nos índices da doença, só aqui em Barueri já passam de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o dado exato para dizer para vocês, porque são coisas assim que a gente tem que estar atento, né? Não falar besteira. Já são 230 mortos só na nossa cidade, né? 230 viúvas, viúvos, pais sem filhos, filhos sem pais, gente sofrendo, e essa é uma das realidades que a gente tem que encarar dessa doença, muito triste, muito doloroso tudo isso, e tudo isso somado ao prazo longo, né? Nós já estamos indo para o 3º mês dessas restrições, desse isolamento, é tudo muito ruim, mas a gente precisa continuar a se cuidar. Então, como a gente tem falado várias vezes aqui, né? Se a gente tivesse se protegido, se a gente tivesse vigiado, se as pessoas tivessem aderido a fazer o que as agências de saúde estavam dizendo, agora a gente estaria se liberando, como muitas cidades estão se liberando. Mas, infelizmente, Barueri ainda não. Então, quero falar para vocês aqui agora algumas coisas de como vai ser a volta para o culto. Eu sei que agora a gente começa a ver algumas cidades abrindo, a gente começa a ver algumas igrejas já voltando a ter culto, aí a ansiedade de voltar se torna ainda maior, né? Fica com mais vontade ainda, agora que eu quero mesmo que volte tudo ao normal. Então, se a gente quer que volte tudo ao normal, Barueri precisa diminuir os índices de infecção, de contágio e tudo mais. Só para você ter ideia, eu quero ler aqui para você. Essa aqui é o decreto, né, o edital do decreto de lei 9.156 do dia 26 de junho, quer dizer, semana passada, daqui de Barueri. Olha o que diz o nosso prefeito aí e a Secretaria de Saúde Pública aqui de Barueri. Fica mantida a suspensão até dia 14 de julho de 2020 das atividades de natureza não essenciais na administração direta e indireta do município de Barueri, executados os órgãos e entidades, excetuando, né, os órgãos e entidades que, por sua natureza, necessitam de funcionamento ininterrupto, quer dizer, aqueles que já estão abertos desde o começo da pandemia. Então, o fato é que até 14 de julho, hoje é o dia 2 de julho, então quer dizer, até daqui a 2 semanas, Barueri ainda está fechada, né? Não podemos ter culto, não podemos ter reuniões, não podemos ter nada disso. Nós já temos um projeto para o retorno, então eu quero falar para vocês como é que vai funcionar o nosso retorno, tá bom?
Quando a prefeitura disser, então 14 de julho vai ser a próxima data, pode ser que chegue lá em 14 de julho, os índices de Barueri não tenham caído. Você sabe que em Barueri nós temos mais de 3.000 infectados, com uma média de 50 novos infectados por dia e uma média de 10 mortes por dia só na cidade de Barueri, tá bom? Falando aqui da nossa rede de saúde. E essas são as mortes que elas estão confirmadas, quer dizer, foi feito o exame, tá certeza que isso está acontecendo, né? Então, por causa disso, a prefeitura pode chegar no dia 14 de julho e prorrogar, jogar mais para frente ainda esse isolamento. Então a gente está considerando segundo as normas da prefeitura. A partir do momento que a prefeitura falar pode voltar, né, nós passamos para a fase laranja, né, na fase que já pode retornar alguns serviços, inclusive cultos religiosos. Mas não pode retornar o culto com todo mundo. Mesmo as igrejas nas cidades que já estão na linha amarela, né, não é laranja, não é amarela, que elas já estão voltando, elas não estão voltando normal como todas as igrejas. Como é que nós vamos voltar? Deixa eu falar para você então. Em primeiro lugar, a primeira programação da igreja que vai voltar a acontecer é o culto de domingo à noite. Tá? Essa programação vai voltar a acontecer. Segundo o parecer da prefeitura, isso pode ser a partir ou depois de 14 de julho. Então seria a semana seguinte, o domingo seguinte a 14 de julho, se a prefeitura disser que a gente pode retornar. Eu acho, e muitas coisas têm indicado, que isso só vai voltar ao normal lá em agosto. Mas vamos nos programar para que o mais cedo possível que der a gente volte, tá? Então, quero te manter informado. Primeiro, nosso auditório, o prédio da nossa igreja ali, cabe 110 pessoas, né? Quando a igreja está lotadaça, tem ali 110, a gente já colocou 120 pessoas com algumas cadeiras a mais, mas hoje ela está programada para isso aí, algo em torno de 100, 110 pessoas. Esse retorno não vai possibilitar um culto com 100 pessoas. Esse culto tem que acontecer 30 a 50 pessoas no máximo. É metade da capacidade do auditório. Na verdade, pode ser que seja menos, dependendo da forma como a gente vai dispor as cadeiras. Quer dizer, existe uma norma, você tem que colocar cadeiras com 1,5 metro de distância uma da outra. Não pode ter cadeiras próximas, casal, claro, né? Mas não pode ter uma cadeira muito juntinha da outra, tem um monte de regras e aí a gente vai ter que organizar lá o nosso prédio para isso acontecer. Nós já calculamos, seria em torno de 30, no máximo 40 pessoas quando voltarem os cultos. Quando esses cultos voltarem com 30 a 40 pessoas, inicialmente vai ser obrigatório uso de máscara, tomada da temperatura na testa. Hoje mesmo fui ali em Alphaville levar o carro para fazer manutenção. Já para entrar na concessionária já botaram lá o negócio na minha testa para tirar a temperatura, né? Então você precisa fazer aquele esquema da temperatura, né? Você precisa ter máscaras disponíveis. Todas as pessoas dentro do estabelecimento têm que estar de máscara e nós vamos precisar ter álcool gel e tudo isso disponibilizado. Inicialmente nós pensamos em fazer 2 cultos, então nós teríamos 30 pessoas no primeiro culto, 30 pessoas no segundo culto, atenderíamos um grupo maior. Mas isso não pode acontecer, porque assim que o culto terminar, o prédio precisa ser esterilizado. Então tudo que foi usado, as cadeiras que as pessoas sentaram, os banheiros, as portas, os plugs de luz, tudo isso a gente precisa passar produtos de limpeza, álcool gel, enfim, álcool e algum produto de limpeza para esterilizar aquele ambiente. E o ambiente não vai dar para ser usado na sequência com 2 cultos, entendeu? Então nós vamos ter um culto só no domingo, e esse culto vai atender um público aí de 30 a 40 pessoas por domingo. Tá? Como o nosso público vai ser reduzido, a participação do culto vai ser com vagas limitadas. Nós vamos disponibilizar vagas
nas redes sociais da igreja, você vai ter que fazer a sua inscrição, botar o teu nome na lista por ordem de chegada, e quem se inscrever primeiro vai assistir o culto naquele domingo. Domingo que vem a gente abre vagas de novo, e aí outras pessoas se inscrevem, e isso vai acontecer com base em revezamento, tá bom? É só você ter consciência, eu fui domingo passado, deixa a vaga para pessoas aqui. Apesar de que, como nesse primeiro momento não vamos poder voltar ao culto infantil, e a recomendação é que idosos e pessoas de grupo de risco não participem das reuniões, o grupo vai ser reduzido. Os nossos cultos normalmente têm 80 pessoas. Se a gente tirar os idosos e o grupo de risco, e talvez um dos pais, né, porque como as crianças não vão poder ir, provavelmente um dos pais vai ficar em casa e um vai assistir o culto, e eles trocam no domingo seguinte, então a gente com 30, 40 pessoas, a gente atende bem quase toda a nossa comunidade daqueles que vão poder ir assistir o culto, tá? Então, assim que os cultos voltarem, é assim que vai acontecer. Não teremos departamento infantil, principalmente porque criança, né, gente, mão no chão, mão na boca, mão nas coisas, e não quer pôr máscara, e é um problema todo. E aí você fala, mas a criança não é o grupo de risco. Talvez a criança não seja, mas ela vai para casa e vai infectar os pais, aí o papai vai para o trabalho, infecta a gente no trabalho, aí vai ver a avó fica infectada, e aí isso gera um problema muito maior. Então, as crianças só vão voltar quando voltar às escolas. Então, quando as escolas voltarem a funcionar normalmente, é que o nosso departamento infantil vai voltar a funcionar presencialmente lá na igreja também, e também com algumas regras, com alguns cuidados que a gente vai precisar tomar, tá bom? Mas, pelo que tudo indica, os comentários que eu tenho ouvido, isso só vai acontecer lá para setembro, então o departamento infantil só em setembro. Então, a nossa escola dominical e os grupos pequenos, que tem muitos grupos pequenos que tem várias crianças, também só vão voltar em setembro, tá bom? Até porque a nossa escola dominical, as nossas salas são pequenas, não temos espaço de sala de aula para dar espaço de 1 metro por pessoa, e as nossas salas não são muito bem ventiladas, então não dá para ter escola dominical também, enquanto essa coisa não der uma aliviada maior, tá bom? Então, mesmo assim, não tendo escola dominical, não tendo grupo pequeno e nem o departamento infantil, tendo só o culto de domingo à noite, nós continuaremos transmitindo online todas as programações da igreja. Então, até tudo voltar ao normal, nós vamos ter as aulas das crianças sendo enviadas online pelos professores, as aulas de escola dominical dos adultos sendo dadas normalmente, os cultos vão ser, mesmo os de domingo à noite, transmitidos normalmente, e os encontros de grupo pequeno com a devocional lá do nosso aplicativo também vão continuar sendo feito na quarta-feira, como nós já temos feito. Então, todas as programações continuam online até que tudo isso possa voltar ao normal, tá bom? Nós pedimos encarecidamente, por favor, né? É um peso no nosso coração, eu sei que é muito ruim, mas se você é idoso, se você é grupo de risco, fique em casa, se proteja, se cuida, tá bom? Também, assim que forem autorizados os cultos e o retorno, nós vamos informando para vocês nas nossas redes sociais que dia, que hora, como é que vai ser o nosso primeiro encontro, tá bom? Os cultos sem limite de pessoas, grupos pequenos, aulas de escola dominical e tudo mais, só voltam quando voltarem as aulas normais nas escolas públicas e municipais e tudo mais, particulares e tal, e quando forem autorizados de volta à vida e aglomerações e tudo mais, né? Enquanto isso, a gente continua com o curso domingo à noite, que a gente consegue manter ali a distância, ter um espaço maior, mais ventilado, e nós vamos fazendo assim nesse esquema de revezamento, inscrição e o culto, tá bom? Isso provavelmente, o culto talvez volte em agosto, né? Então a gente espera o nosso planejamento para voltar em agosto. Eu tenho ouvido que as escolas voltam em setembro, então a gente só voltaria o departamento infantil, grupo pequeno, escola dominical presencial lá para o mês de setembro.
tá bom? Nós esperamos, meus irmãos, em nome de Jesus, que vocês contribuam com isso, para que esse programa funcione, né? Assim que formos autorizados, que vocês todos entendam e participem de todas essas coisas. Orem por nós, orem para que Deus nos dê sabedoria, para os líderes do nosso país, orem pelo nosso presidente, governador, prefeito, para que Deus oriente esses homens, orem para que Deus oriente os cientistas, né? E eles consigam de repente descobrir uma cura aí, tá? Vamos evitar o contágio. Você podendo ficar em casa, meu irmão, por favor, não brinca com essa doença, não sai para passear, não é hora de sair para passear, não é hora de fazer nada. Vamos diminuir os índices da nossa cidade para a vida voltar ao normal. Quanto mais a gente se resguardar, quanto mais a gente se proteger, mais rápido a vida volta ao normal, tá bom? Aqueles que precisam sair, que precisam trabalhar, lógico, vão trabalhar, vão correr atrás, tem que botar o pão na mesa de casa, né? Mas faça isso com prudência também, use máscara, limpe suas mãos, tenha todos os cuidados aí necessários, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo. No mais, eu quero dizer para você, estou morrendo de saudade, estou com muita falta de todos vocês. Quero muito que isso volte ao normal o mais rápido possível. Então, contribui aí, ora por tudo isso e já, se Deus quiser, a vida volta, tá bom? Beijo, amo você.